conteúdo de hoje são os tipos textuais e os gêneros textuais, né? Vocês podem acompanhar aí na apostila a partir da página 37, ok? Nós vamos ter os tipos, os gêneros e alguns exercícios para que vocês façam a seguir, ok? Lembrando que depois as dúvidas vocês entrem em contato comigo. Já tem gente fazendo isso, algumas pessoas, mas não se esqueçam de dar um retorno, ok? Então vamos lá. Tipologia textual, o tipo do texto. Primeira coisa, a gente precisa pensar para que nós usamos um texto, o que é um texto. Tudo aquilo que eu consigo fazer para que o outro entenda uma mensagem minha é um texto. Então, não só textos escritos ou falados. Se eu fizer assim para vocês, isso é um texto? Sim, é um texto. Você aí do outro lado entendeu para que serve. Então, eu estou falando de um texto. Então, texto é algo muito abrangente, né? Nós temos vários tipos de texto, vários gêneros de texto. O que acontece? Em concursos e no Enem, né? A gente vai tratar especificamente de concurso. Nós temos alguns textos que caem. Então, são os que nós vamos pegar aqui. E vocês vão acompanhar aí na apostila comigo, tá? Eu tô com ela aqui, para que vocês tenham aí também uma sequência, se precisar anotar alguma coisa, ok? Então, vamos lá. Tipologia textual. O que é isto? É a forma como um texto se apresenta. Ou seja, ele diz respeito à estrutura desse texto, de que forma ele se apresenta, ok? E aí nós temos, aqui nós vamos estudar, né, que podem cair no concurso de vocês. Narração, descrição, dissertação, exposição, argumentação. Exposição e argumentação, elas vêm dentro da dissertação, ok? A dissertação argumentativa ou dissertação expositiva. Mesma coisa. Ambas estão dentro de dissertação, tá? A gente vai ver a seguir a diferença. E a penúltima informação e a injunção ou a instrução, ok? Então vamos lá. Primeiro caso aí para vocês é o que a gente aprende realmente na escola em primeiro lugar, seria a narração, né? Vocês se lembram o que era narrar alguma coisa, contar alguma coisa, né? Narrar, contar. Então, narração é um texto que conta. Mas qual a estrutura desse texto? O que ele tem como característica para que eu consiga olhar e dizer que aquilo ali é uma narrativa? Eu preciso ter 5 pontos. Aí vocês têm 4, eu vou pedir para acrescentar um quinto pontinho no final, ok? O primeiro ponto da narração seria um fato. Eu preciso ter algo para contar. Se eu vou contar alguma coisa, eu tenho que ter algo, né? Então, é o fato, isso é o fato. Eu preciso pensar que se aconteceu alguma coisa, eu tenho personagens envolvidos. Aconteceu aquilo com alguém. Então, segundo ponto, personagens. Terceiro ponto, aconteceu em determinado lugar. Eu tenho espaço, né? E aconteceu em determinado momento, o tempo, ok? Então, vocês têm tudo isso aí. Eu só vou pedir para que você acrescente embaixo um quinto pontinho. A narrativa sempre tem um narrador, né? O narrador pode ser em primeira pessoa, eu vou contar o que aconteceu comigo. Ou pode ser em terceira pessoa, né? Alguém está contando o que aconteceu. Ou eu conto, ou alguém conta. Então, a gente já pode pensar em 5 pontos, né? Nós temos o fato, personagem, espaço, tempo e narrador, ok? Vocês têm um exemplo aí, presta atenção. Comprar revistas. Parou hesitante em frente à banca de jornais, examinou as capas de revista uma por uma.
Tirou do bolso o recorte e consultou-o. Não estava incluída na relação de títulos levantada por ordem alfabética. Mas, quem sabe, havia relação suplementar feita na véspera? Na dúvida, achou conveniente estudar a cara do jornaleiro. Era a mesma de sempre, mas talvez ocultasse alguma coisa sob a aparência habitual. O jornaleiro olhou para ele, sem transmitir informação especial no olhar, além do reconhecimento do freguês. Peço? Perguntou a si mesmo. Ou é melhor sondar a barra? Então, aqui é um exemplo muito bom de narração. Eu tenho fato, o rapaz foi à banca de jornal procurar determinada publicação. Eu tenho espaço, que é a banca de jornais. O tempo, eu posso perceber ali a ideia temporal, a mesma da véspera, a habitual de sempre, algo que sempre acontecia, né? O narrador em terceira pessoa, o narrador está contando o que aconteceu com ele, os personagens, né? O jornaleiro e o rapaz. Então, eu tenho todos os 5 pontos. Importante. Então, eu já sei que isso é uma narrativa, ok? Segundo tipo seria a descrição. A descrição também é velha conhecida nossa, né? A descrição, gente, ela detalha algo, lugares, coisas. Ele vai descrever situações, um móvel, tudo. É uma descrição, mas como? Como é que eu faço isso? Através de adjetivos. O que é um adjetivo? O adjetivo é aquele que dá característica, qualidade, né? Origem das coisas. Então, o texto descritivo é um texto totalmente adjetivado. Eu vou detalhar, eu vou dar características, qualidade às coisas, tá? Normalmente, ele não anda sozinho. Eu posso ter um texto narrativo, onde eu tenho ali uma pitada de descrição. Eu posso ter um texto dissertativo com a descrição. Então, o texto descritivo, normalmente, ele anda acompanhado. O que nos leva a pensar que pode existir uma mistura de textos? Sim, pode. O que eu preciso pensar sempre é o seguinte. Se eu tiver numa prova lá pedindo tipo do texto, tipologia textual, eu preciso ver o que está mais presente, né? Então, mais pesadamente a narração, texto narrativo, mesmo que tenha uma pitada ali do descritivo, tá? Qual deles é mais forte ali? É esse que vai ganhar na hora de eleger, tá? Então, descrição, caracterizá-lo. O que eu preciso procurar para saber que ele é descritivo? Adjetivos, ok? Então, exemplinho aí. Aqui em cima. Sua estatura era alta e seu corpo esbelto. A pele morena refletia o sol dos trópicos. Os olhos negros e amendoados espalhavam a luz interior de sua alegria de viver e jovialidade. Traços bem desenhados compunham uma fisionomia que mais parecia uma pintura. Eu descrevi tudo, eu detalhei a pessoa, né? Eu disse que era alta, que tinha um corpo esbelto, que a pele era morena, que refletia o sol, os olhos negros, amendoados e por aí vai. Então, eu descrevi a pessoa, eu usei adjetivos para isso. Então, eu estou falando de um texto descritivo, ok? Dissertação. Aí na dissertação, eu vou pedir para que vocês grifem a palavrinha dissertação numa corzinha diferente. Por quê? Porque aí abaixo tem exposição e argumentação. Eu queria que vocês grifassem de uma maneira que desse para entender que a exposição e a argumentação estão dentro da dissertação, tá? Então, dê uma evidência maior à dissertação. O texto dissertativo, dividido em duas
situações. Primeiro a gente vai ver aqui, pela ordem, né, a exposição, ok? Então, grifem esses trechinhos que eu vou falar, que vai ser mais fácil na hora de estudar, ok? Exposição. Informações sobre assuntos, expõe ideias, explica e avalia e reflete. Não faz defesa de ideias. Depois mais para frente. Revela ideias sobre determinado assunto. Ok. Então, o que é a dissertação expositiva? Ela vai apenas apresentar o assunto, tá? Ó, apresenta, expõe ideia, ela explica, ela avalia. O que é o importante da expositiva? Eu lembrar sempre que a dissertação expositiva, ela não faz defesa de ideia, ok? Não é um texto persuasivo. Ele não tenta convencer ninguém de nada. Ele apenas expõe as ideias, tá? Então, diferença marcante. Ponto. Não faz defesa de ideia. Esse é o principal. Costuma cair? Não muito, tá? O que cai é a argumentativa, para tudo, inclusive para as redações, tá certo? Então, olha um exemplinho aí da expositiva. Em todo o continente americano, a colonização europeia teve efeito devastador. Atingidos pelas armas e mais ainda pelas epidemias e por políticas de sujeição e transformação que afetavam os mínimos aspectos de suas vidas, os povos indígenas trataram de criar sentido em meio à devastação. Nas primeiras décadas do século XVII, índios norte-americanos comparavam a uma demolição aquilo que os missionários jesuítas viam como transformação de suas vidas pagãs e bárbaras em uma vida civilizada e cristã. O que ele fez aqui? Ele expôs uma situação que realmente aconteceu, tá? Não defendeu nada, ele apenas expôs. Dissertação expositiva. Agora, argumentação, ou seja, dissertação argumentativa. Essa aqui é muito importante, a gente precisa saber trabalhar, porque para quem é concurseiro, ela é muito importante, né? Por vezes a gente tem redação para fazer na prova, e é isso aqui que entra, ok? Então vamos lá, grifando o trecho principal aí, tá? Então vamos lá. Argumentação. Modalidade na qual se expõe ideias gerais, seguida da apresentação de argumentos que a defendam e comprovem, persuadam o leitor, convencendo-o a aceitar uma ideia imposta pelo texto. O que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que para eu ter uma argumentação, uma dissertação argumentativa, eu preciso persuadir o meu leitor. Esse é o ponto central da coisa, tá? Ele é um texto de conhecimento, de convencimento, tá? Ele procura convencer o meu leitor de que a minha verdade, o que eu estou falando, é uma verdade universal, sem espaço para ambiguidade ou para dupla interpretação ou de será, né? Então, ele é persuasivo. O que eu preciso pensar? Argumentação. Quando a gente diz argumentação, é um texto argumentativo, é o elemento presente nele, argumentação. O que é argumentação? São fatos comprovados. Para que eu convença você de alguma coisa, eu preciso te contar um fato e comprovar por A mais B porque esse fato é certo. Para que eu convença de alguma coisa. Explicando isso na prática, quem tem filho já viveu isso. E quem não tem filho, mas é filho, já passou por isso. Então, olha só. O filho adolescente vai chegar para os pais e vai dizer que ele quer ir a uma festa. Aí o pai vai dizer que não, que é cedo, né? Que ele é muito novo. Vai dialogar com a criança.
Ele vai ficar feliz e quietinho e satisfeito? Não. O que vai acontecer? Ele vai argumentar com o pai. De que forma? Ele vai falar: pai, eu preciso ir a esta festa. Ele apresentou o fato. Ele precisa ir à festa. Olha só, a mãe do fulano vai estar presente. O pai do ciclano também. Não vai ter bebida alcoólica na festa. Essa festa vai ser usada num trabalho da escola também. E por fim, se eu não for, no final do semestre eu vou ser excluído da turma. Ninguém vai querer ficar comigo. Isso é argumentar. Ele apresentou o fato, que ele precisava ir à festa, que ele queria ir à festa, e os argumentos, as justificativas, né? Então, porque a mãe vai estar lá, porque o pai vai estar lá, porque na hora de ir embora vai ser seguro, porque não vai ter bebida, porque vai aproveitar isso no trabalho, né? Então, ele apresenta argumentos, ele apresenta os porquês de ser correto ele ir à festa. Então, isso é um argumento. Um texto dissertativo, argumentativo, é um texto permeado por argumentações. Ou seja, é um texto onde eu convenço o leitor de que eu estou correta. Ok? Estrutura, dividida em 3 partes. Introdução, onde eu tenho a minha tese, a minha ideia sobre o tema. Desenvolvimento, onde eu vou colocar os argumentos, tá? Para explicar para o leitor por que eu tô certa lá em cima na tese. E terceira parte, a conclusão. A conclusão é onde eu vou, ou 2 situações, ou resolver o problema apresentado lá na minha tese, ou ratificar a minha tese, reforçar o que eu falei lá em cima, tá? Tenho essas 2 possibilidades. Então, dissertação argumentativa, ponto forte dela, persuasão, ok? Isso aqui a gente vai ver muito nas redações, né, de provas de concurso, de Enem, é isso aqui que é pedido, tá? O texto informativo, grifem aí, emissor, escritor, expõe brevemente um tema, fato ou circunstância a um receptor ou leitor, né? Então, eu apenas vou passar uma informação, tá certo? Para alguém que recebe, para um receptor. Eu sou emissor. Característica, produção textual objetiva, grifem aí. Normalmente em prosa, grifem também. Linguagem clara e objetiva, ok? Isento, lá embaixo, isento de dupla interpretação. Eu apenas vou me dirigir a alguém para passar uma informação, ponto. E o último tipo é o injuntivo ou instrucional. Antigamente a gente via só instrucional, né? Agora já colocou o injuntivo ali para facilitar a vida. O que a gente pode falar sobre eles? São os textos que nos dizem o que fazer, nos orientam a fazer alguma coisa. Então, quem são eles? Manuais de montagem de máquinas, de peças, de móveis, manuais de jogos de tabuleiros, sabe, de dama, que nos ensinam como jogar, né? São as receitas médicas que nos orientam como tomar determinado remédio. Receita de bolo, nos orientam a quais os ingredientes e quanto colocar ali dentro. Então, veja bem, sempre textos que nos dizem o que fazer, tá? Então, para isso, um ponto bem forte são os verbos no imperativo afirmativo. São aqueles verbos que nos falam, por exemplo, tome 5 gotas do remédio X pela manhã. Tome 2 copos de água após o almoço. Ou então, monte a peça A na peça B. Ligue o fio X ao cabo Y. Tá? Então, são coisas, verbos que nos orientam. São verbos no imperativo afirmativo, ok?
Aqui o que a gente tem de um pouquinho diferente, duas coisas. Nós temos a previsão do tempo, entraria aqui também no injuntivo, e os horóscopos. Esses dois também entram aqui. Então, são os únicos dois, assim, que um pouquinho diferente, mas encontrou horóscopo e previsão do tempo, texto injuntivo, ok? Bom, seguindo aí, gente, vocês têm gêneros textuais. Existe uma tendência, né, a fazer um mexidão e achar que é tudo a mesma coisa. Na verdade, não é, tá? Quando a gente pensa em tipo textual, eu penso na estrutura do texto. Quais são as características daquele texto? A estrutura. Quando eu falo do gênero, é como nós vamos utilizar aquilo lá, essa linguagem. De que forma? Onde a gente vai empregar isso no dia a dia. Então, a gente pensa em gênero textual na nossa prática diária, no nosso dia a dia. Com quem que eu vou usar aquele tipo de linguagem? Onde eu vou usar? Né? São os gêneros textuais. Ele é mais ligado ao dia a dia. Então, virando aí a página, na 40, vocês têm o primeiro caso, que é o editorial. Vou pedir para grifar também, para ficar fácil para estudar. Aí o editorial. Objetivo de informar, mas sem obrigação de ser neutro. Então, o editorial, ele aparece em jornais e em revistas com o objetivo de informar o leitor, mas não é apenas aquele texto informativo que passa uma informação isenta de qualquer coisa. Ponto. Não. Aqui eu posso dar a minha impressão sobre alguma coisa, tá? Então, é sempre bom lembrar, a gente pode sim ter uma mescla de tipos de texto, tá? Então, aqui é o caso, a gente tem uma informação, porém eu tenho ali a minha impressão como autor sobre aquilo. Eu posso dar uma misturadinha, ok? No terceiro parágrafo, os acontecimentos são relatados sob a subjetividade do repórter, de maneira que evidencie a posição da empresa que está por trás do canal da comunicação. E não são assinados por ninguém. Grifem isso, porque de vez em quando eles perguntam. Algumas bancas gostam de perguntar se são assinados ou não. O editorial não é assinado. Grifem também, ok? Aqui, ele fala que é sobre a subjetividade do repórter. Aí entra a impressão que eu falei para vocês, né? O repórter, ele pode imprimir ali o que ele achou, a impressão dele. Então, subjetividade. Não é um texto tão objetivo quanto um texto informativo. Tem um pouquinho de subjetividade, ok? E fala também sobre a posição da empresa. Quem está ligado a esse tipo de empresa, mídia, sabe que repórter tem sim liberdade, né, de imprensa, existe isso, porém é uma liberdade, eu brinco que é uma liberdade bem vigiada. Eu posso ter a minha liberdade, porém ela tem que se enquadrar no que a empresa quer, senão eu tô fora. A gente está cansado de ver televisão, por exemplo, empresas grandes de televisão, que se o jornalista sai um pouquinho do que elas pregam, é mandado embora. Dia seguinte está na rua, né? E não é só empresa grande de TV que a gente está acostumado, não. São todas. Todas elas têm um canal, um viés, né? E todos os jornalistas precisam se enquadrar naquilo ali. Um exercício interessante. Peguem dois jornais, a Folha e o Estado, São Paulo, por exemplo. Vejam os dois. No mesmo dia, provavelmente eles vão falar sobre a mesma coisa, porque são os assuntos importantes daquele dia. Porém, cada uma tem um viés. Cada uma puxa para um lado. Então, você vai ter ali a impressão de uma empresa e de outra empresa. A gente diz de um repórter, porque na verdade quem escreve é ele.
mas a tendência é seguir a linha da empresa, tá? Então, é importante isso. Dê uma olhadinha, faça esse exercício e ainda aproveita e fica bem informado, né? Porque lê o jornal inteiro, 2 jornais, é bom, tá? No último parágrafo aí. Assim, podemos dizer que o editorial é um texto mais opinativo do que informativo. Ele possui fato e opinião. O fato informa o que aconteceu, a informação. E a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Aí entra ao lado do repórter o que ele achou ali, tá? Ele deu a interpretação dele. Segundo caso, os artigos são mais comuns. São, grifem essa parte, autorais e assinados, enquanto o anterior não era assinado. Esse aqui são autorais e são assinados, cuja opinião é de inteira responsabilidade de quem o escreveu. Seu objetivo é persuadir, convencer o leitor. O que é isso aqui, então? Texto dissertativo, né? Então, o artigo, ele entra aqui com texto dissertativo. Todo aquele lá atrás de persuasão, de convencimento, entra aqui, tá bom? Tudo aquilo que foi falado lá atrás, ele é muito presente aqui. Então, ó, texto dissertativo que apresenta argumentos sobre assunto abordado. Portanto, o escritor, além de expor o ponto de vista, ele deve sustentá-lo. Então, do começo ao final do meu texto, eu vou bater o pé que eu acho aquilo ali. É um texto dissertativo, é um texto argumentativo, é um texto persuasivo, ok? Notícias. Olha só. A notícia, eu tenho sempre uma ideia narrativa. Entra como texto narrativo. Se ali em cima, no artigo, eu penso no texto dissertativo, notícia é um texto narrativo. Por quê? Ele vai contar a notícia, é algo que aconteceu, não é? Um fato. Se aconteceu alguma coisa, aconteceu com alguém, personagem, em um determinado tempo, é o tempo, e em algum lugar, espaço. E quem vai contar? Narrador. 5 pontos. Então, eu já sei que a notícia é uma narração, ok? Grifem aí embaixo, tá em negrito, mas dê uma grifadinha. São autorais, apesar de nem sempre serem assinados, não é obrigatoriamente assinado. Seu objetivo é tão somente informar, não convencer como o anterior, tá? Esse aqui eu só vou passar informação, notícia, eu vou passar uma notícia, ponto final. Olha o exemplo aqui. Obra-prima de Leonardo da Vinci e uma das mais admiradas telas jamais pintadas, devido em parte ao sorriso enigmático da moça retratada, a Mona Lisa, está se deteriorando. O grito de alarme foi dado pelo Museu do Louvre, em Paris, que anunciou que o quadro passará por uma detalhada avaliação técnica com o objetivo de determinar o porquê do estrago. O fino suporte de madeira sobre o qual o retrato foi pintado sofreu uma deformação desde que especialistas em conservação examinaram a pintura pela última vez, diz o Museu do Louvre numa declaração por escrito. Isso aqui é uma notícia, certo? Eu estou contando algo que aconteceu lá na França. Olha só, fato. Eles contaram que o quadro está se deteriorando e vai precisar passar por uma reforma. Fato. Com quem aconteceu isso? Com o quadro da Mona Lisa, personagem. Onde foi? Na França, no Museu do Louvre. Quando? Agora, no presente. Ok? E quem está contando? O narrador. Então, eu tenho aí uma narração, uma notícia. Ensaio. O ensaio
No ensaio, a gente encontra uma mescla. Ele é um texto dissertativo, reflexivo, tá? Mas eu tenho uma mescla aí do expositivo e do argumentativo. Por quê? Olha só o que está escrito. É um texto literário breve, curto, situado entre o poético e o didático. O poético aqui eu colocaria como argumentativo, é aquele reflexivo. Já o didático como expositivo, né? É uma coisa mais concreta, tá? Então ele é uma mescla dos dois, expondo ideias, críticas e reflexões éticas e filosóficas a respeito de um tema. Os ensaios, quem faz, não é todo mundo que consegue, não. Ele é um tipo textual que exige muito estudo. Estudo, não só a pessoa sentar e filosofar, você tem que ter um domínio muito grande da parte didática dele, né? Você tem que estudar muito a fundo para só depois você colocar a sua impressão sobre aquilo ali. Então, por isso que ele fica entre os dois, né? Ele não é uma coisa, ele é uma coisa mais íntima. É como se você colocasse pessoas ao seu redor, você vai explanar sobre algo, você vai conversar, você vai falar a respeito, não é conversar, é falar a respeito, explanar a respeito para essas pessoas, tá? Então, eu não diria que ele é tão formal, ele é algo mais livre, mais solto, né? Porém, bastante difícil, porque você tem que ter um domínio muito grande do assunto que você está falando, domínio, a parte didática tem que ser muito forte, e você tem que ter refletido muito sobre o assunto, ok? Texto literário. Textos literários. Aqui a gente pensa nos livros de romance, né? E quando eu digo romance, eu não estou falando de romance romântico, né? Quando a gente fala em romance, nós estamos falando de narrações longas, né? O romance, eu posso ter romance histórico, eu posso ter romance de aventura, eu posso ter o romance romântico, eu tenho vários tipos de romance, né? Que geralmente a pessoa acha que romance é ligado intimamente a amor, a histórias de casais, né? Não necessariamente. Romance é dito de uma aventura longa, uma história longa, tá? Então, o texto literário, ele entraria aqui. E é importante eu pensar que a gente tem na literatura brasileira uma linha histórica, e ela é dividida em partes. Então, 50, 60 anos, barroco. Depois, mais 50, outra escola literária. E aí vai dividindo. Cada espaço de tempo, uma escola literária. A gente tem várias. Renascimento, romantismo, modernismo, várias. Tá? Em cada uma delas, a gente tem características próprias da época. Então, assim, é muito complicado se eles pedirem a respeito da literatura, se eles quiserem especificamente saber sobre características do Renascimento, é necessário que ali no edital, ele tenha lá o Renascimento. Então, assim, a gente não precisa se pegar tanto a essas características, eu preciso saber o que é o texto literário. Então, aqui eu tenho, assim, basicamente, o que eu preciso saber. Olha só. É uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos, características próprias, como linguagem elaborada, de forma a causar emoções no leitor. Uma das características distintivas do texto literário é a função poética, em que é possível constatar ritmo e musicalidade, organização específica das palavras e um alto nível de criatividade. Tá? Então, isso é o que eu preciso saber. Tá? Eu não preciso entrar a fundo em determinada escola, porque senão eu teria pedido no edital que fosse feito isso. Ok?
Olha esse exemplo aqui. Madrugada na aldeia. Madrugada na aldeia nervosa, com as glicínias escorrendo orvalho, os figos prateados de orvalho, as uvas multiplicadas em orvalhos, as últimas uvas miraculosas. O silêncio está sentado pelos corredores, encostados às paredes grossas de sentinela. Em cada quarto, os cobertores peludos envolvem o sono, poderosos animais benfazejos encarnados e negros. Antes que o sol luarento dissolva as frias vidraças e o calor da cozinha perfume a casa com lembrança das árvores ardendo, a velhinha do leite de cabra desce as pedras da rua antiquíssima e o pescador oferece aos recém-acordados os translúcidos peixes que ainda se movem procurando o rio. É um romance? Sim, né? Porque aí vai pra frente. Né? É um romance. Ele se enquadra em literatura? Sim. Por quê? Olha só, eu tenho alto nível de criatividade, tá? Eu tenho uma organização específica nas ideias. Então, ele entra, sim, como um texto literário. E ele é uma narrativa, ok? Peça publicitária. A peça publicitária, ela apresenta informação sobre produto, marca, empresa, ideia ou política, visando influenciar a atitude de uma audiência em relação a uma causa, posição ou atuação. Aqui eu estou falando das propagandas. O que eu tenho como característica principal? É um texto persuasivo. Por quê? Que ele é voltado a convencer alguém a comprar determinado produto, ideia, político, né? Eu tenho que convencer, então é um texto persuasivo. O que eu tenho como característicazinha? Eu tenho os verbos do imperativo afirmativo, aqueles verbos que me dizem, que nos dizem o que fazer, o que comprar, em quem votar, tá? Outra situação importante, eu tenho sempre frases curtas e ordem direta. Por quê? Ordem direta. Ordem direta, eu tenho normalmente o sujeito da oração, um verbo, um complemento e, por vezes, um advérbio. Então, eu tenho lá, Maria foi à feira comprar pão ontem. Ordem direta. Ok. Por que eu preciso ter ordem direta numa propaganda? Imaginem vocês passando em frente ao outdoor. Frases curtas também. Em frente ao outdoor. Você vai parar no seu carro para ler uma coisa imensa que está escrito ali em cima. E se não estiver na ordem direta ainda, você vai ter que parar e refletir o que ele está querendo dizer ali em cima. Isso não existe. Eu tenho que facilitar para que o meu possível comprador, meu cliente, faça o que eu estou dizendo a ele. Tá? Então, eu preciso facilitar a vida dele. Vou escrever bem claro, bem direto, ele vai ler e ele vai fazer o que eu estou mandando. Ok? Então, ordem direta, frases curtas e verbos de ordem, tá? Verbos no imperativo. Piada. É um pequeno dito ou história espirituosa engraçado. Aqui, numa historinha pequena, eu tenho algo esperado nela. Começa a história e eu espero que ela vá bem, assim siga o roteiro até o final. Na piada, eu tenho lá no final uma ruptura nessa expectativa. Ela não vai acontecer da maneira como a gente espera. Ela vai ter uma ruptura onde entra a parte engraçada, onde entra a ironia. Ela vai mudar o curso da história. Olha esse exemplo aí. 2 amigos conversam quando passa uma mulher e cumprimentam deles, que fala, eu devo muito a essa mulher. Porque ela é sua protetora? O caminho lógico seria dizer, sim, ela me ajuda, alguma coisa, mas não.
Aí entra ruptura e entra a ironia. Olha quem responde. Não, ela é costureira da minha esposa. Então, muda para o outro lado. Então, existe essa ruptura para que possa ser colocada a ironia. Ok? Gráficos e tabelas. Bom, só muito basicamente, vou explicar inclusive por que muito basicamente, as tabelas e os gráficos, elas servem especificamente para nos passar informações sobre taxas, sobre preferências, sobre números de alguma coisa. Isso. Por que eu tô falando que é assim tão rapidinho? A gente precisa saber que gráficos e tabelas pertencem a gêneros textuais, ou gêneros, né? Porém, eu nunca vi cair em português. Então, geralmente a gente usa gráfico e tabela em matemática, em geografia, mas em português não cai, tá? Mas é importante eu saber que gráfico e tabela é um gênero textual, sim, tá bom? Charge, presente em toda boa prova de concurso. Cartoon e quadrinho também. É um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar algum acontecimento atual com os personagens envolvidos. A palavra charge vem de carga em francês, né? Como se fosse, eu pesei na mão, uma carga pesada, tá? O que eu preciso pensar a respeito de charge? Eu preciso saber diferenciar charge e cartoon, isso é importante. Qual a diferença? A charge, ela vai usar um acontecimento atual, pontual, para trabalhar, para satirizar, para criticar, né? Por exemplo, a pandemia é pontual, é algo diferente que está acontecendo agora, ok? Não é rotina, então vai trabalhar isso, já deve ter uma porção de charge a respeito. Já o cartoon, não. O cartoon, ele pega fatos do dia a dia, corriqueiros, né? Hábitos já do brasileiro, são coisas habituais. Então, por exemplo, no cartoon eu posso trabalhar a alta dos preços de alguma coisa, do combustível, por exemplo, desvio de verba da saúde, da educação, coisas que sempre acontecem, coisas corriqueiras, trabalho no cartoon. Então, charge pontual, cartoon, o dia a dia, ok? Quadrinhos. Os quadrinhos, pessoal, nos quadrinhos, o que a gente precisa pensar? Olha o que está escrito aí, bem pequenininho. É um hipergênero, ou seja, algo grande, que agrega diferentes outros gêneros, cada um com sua peculiaridade. O que ele está falando aqui? Ele está me dizendo que eu tenho quadrinhos para quase tudo. E cada um deles tem a sua característica, tem o seu objetivo. Por exemplo, eu tenho quadrinho infantil, o objetivo, o meu público-alvo são as crianças, é para divertimento. Eu tenho religioso, quadrinhos religiosos, voltado para os fiéis, né? O objetivo é completamente diferente, então as características são outras. Eu tenho quadrinhos educativos, didáticos, né? Outras características, público-alvo diferente. Eu tenho quadrinhos eróticos, público-alvo diferente, objetivos diferentes. Então a gente tem, dentro desse hipergênero, outros diferentes gêneros. Não foi pedido nenhum específico. Então, o que eu preciso saber é isso, que o quadrinho é um hipergênero, onde eu agrego dentro vários outros gêneros, ok? Bom, vocês têm, a partir da página 40, se não me engano, só um minutinho, 40. Exercícios. Eu vou pedir para que vocês façam, são 11 exercícios, ok? E depois me dê um retorno. Okay? Já tem gente procurando, tirando dúvida, não só sobre isso aqui, mas sobre outras coisas também. Fiquem à vontade, eu estou à disposição. E até mais tarde, ok? Bons estudos.